Olá, bem-vindo ao Diário Talks. Eu sou Salomão Boaventura, repórter de cultura do Diário da Região. E hoje nós falamos sobre um tema muito importante. Será que é possível mudar um destino? Para Maria Aparecida dos Santos, não é só possível mudar, como também é possível construir uma história de sucessos por meio do propósito de vida. Cida, bem-vindo ao Diário Talks, bem-vindo ao Diário da Região. Que prazer, que alegria poder te receber aqui no podcast. Olá, Salomão. Boa tarde a todos. É uma alegria imensa estar aqui. Não é a primeira vez, né, que conversamos num momento assim de contar histórias, de reportagem, mas esse é um momento muito especial, né, porque eu falo que é o momento de uma coroação de um trabalho. E então é uma alegria imensa estar aqui com você, estar aqui no Brasil novamente, né, para viver, para rever amigos, para falar com a minha família, estar com a minha família e assim por diante. Então, muito obrigada mesmo. E estar no Brasil porque a Cida mora em Portugal atualmente, mas vamos contar essa história de como que ela saiu de Rio Preto e foi morar em Portugal. Cida, então como começou a história do propósito de vida? Qual a sua história de vida? Olha, Salomão, a minha história de vida é, bom, deixa eu começar um pouquinho de trás para frente. Hoje eu tenho 58 anos e eu falo que a minha história de vida, essa coisa do propósito, que na verdade no início não era um propósito, eu não via desse jeito. Hoje eu falo que naquele momento eu já tinha e não sabia. Né? Começou, eu acho que mais ou menos há 50 anos atrás, porque era quando eu tinha mais ou menos 8 anos. Eu nasci com uma vontade, eu falo que eu nasci com uma vontade imensa de estudar. Tem coisas que eu acredito que a gente traz com a gente, os sonhos, os nossos talentos, aquilo que a gente vem fazer nesse mundo. Eu acredito que a gente já traz isso com a gente. Não sou eu, e se você for ler, tem filósofos, eu pesquiso inclusive isso, que falam a mesma coisa. Desses, se eu não me engano, o Khalil Gibran, ele diz, né, que nós nascemos com um propósito de vida. E aos 8 anos de idade, mais ou menos, morando num lugar que chamava Fazenda Palmares, no município de Guaraçaí, região de Andradina, eu ia para a escola, né, como todas as crianças. Eu fiz o primeiro ano, passei para o segundo, e quando estava no meio do segundo, não nem estava no meio, estava no início mesmo. é, eu saí da escola para poder estudar, para ir trabalhar. Né? Teve uma situação na escola envolvendo todos os alunos, faltavam professores e tal. E o meu pai, assim como outros pais, né? Porque nós não íamos vencer, não íamos passar de ano, aquela coisa toda. A minha irmã estudava numa outra escola, porque era uma escola que a gente chamava de mista. Na primeira sala tinha a primeira e segunda série, imagina isso, aquele tempo. Na outra sala era terceira e quarta, a minha irmã estava na outra sala de terceira e quarta. E todos os alunos da primeira e da segunda, que era a minha turma, eles assim, a gente não ia passar de ano, não ia continuar porque por falta de professor. Então o que o meu pai fez? Ele tirou da escola, assim como outros, para ir para a roça trabalhar. Bom, se não vai passar, se não dá para estudar, vai para a roça trabalhar. Aquilo você imagina para uma criança que estava assim, em vias de aprender, de realizar o sonho. A gente estava começando a usar a cartilha, né? Caminho suave, imagina que era um sonho. E eu pensei naquela hora, e eu lembro disso assim nitidamente, né? Olha, se eu não posso estudar, mas eu fiz uma promessa para mim. Né, que assim, eu vou estudar. Quando eu puder, eu vou voltar para a escola e eu vou voltar a estudar e vou realizar o meu sonho. E vou, porque não era só assim estudar. Eu já tinha ali em mente o que eu queria, porque eu olhava aquela situação. Nós vivíamos assim como muita gente numa situação muito difícil, né, socioeconômica. Você imagina, era o meu pai, a minha mãe. Na época eram mais ou menos 8 filhos, né? Nós ao todo nós éramos em 10. Era porque depois dessa época vieram mais dois e já morreu o mais velho e a mais nova, a caçula. Então, era muita gente, né? E para sustentar, e por isso a questão de ir trabalhar.
E era aquela situação financeira muito, muito difícil, de pobreza mesmo. Só que uma coisa que era muito boa é que nós, assim, falar assim, passava fome, não porque os meus pais trabalhavam muito e não deixavam faltar quando acabava a comida, eles iam à caça, à pesca e tal. Mas eu olhava os filhos dos donos da fazenda, quando eles iam passear, e eles iam muitas vezes passear lá, dos administradores, eles estudavam. Então, eles iam para a cidade, eles iam fazer, estudavam, na época era o ginásio, e eles chegavam lá na fazenda, muitas vezes, com, hoje que a gente chama de, hoje a gente sabe que é um jaleco, que é o branco, eles usavam, só que naquela época eu chamava de guarda-pó. Olha o tempo. E eu achava lindo aquilo. E eu via que a situação de vida deles era muito melhor. Então eu falava, olha, estudar, e eu falava isso para o meu pai, é assim, é para mudar mesmo a realidade, mudar isso aqui, né? Sair dessa situação. Bom, não adiantava, né? Porque você imagina com 8 anos, naquele tempo, hoje já é difícil, imagina naquele tempo. E o tempo passou, mas eu continuei decidida que eu ia voltar a estudar. Quando eu tinha quase 16 anos, nós mudamos para uma outra fazenda, onde tinha um ônibus que passava na porta de casa e levava estudantes para estudar à noite na cidade. E a minha irmã, nessa altura, ela já estava no ginásio, no bendito do ginásio, e ia estudar. E eu cheguei para o meu pai e falei, bom, pai, se a Lúcia vai estudar, vai para o ginásio, então eu também vou, aproveito e vou. E ela, a gente trabalhava o dia todo, ia à noite. Meu pai, ele dava, assim, muito valor para o trabalho, o que eu agradeço, porque hoje eu dou um valor imenso para o trabalho. Né? Eu acho que é a nossa forma, sim, é a forma da gente se construir também como pessoas. E o meu pai ficou meio assim, não foi muito a favor, mas eu falei, olha, eu chego na escola, eu peço ajuda lá e peço para tirar as cópias que for preciso, porque precisava de documento. E assim foi. Cheguei na escola, pedi, falei que eu queria estudar e tinha, era o ensino supletivo, Mobral, era uma coisa assim, tinha na escola, que a gente ia e fazia 2 anos em um. Ah, mas não deu outra. Fui, entrei, isso estava com 15, quase 16, entrei na escola e fiz 2 anos em um. E fiz o outro, até terminar a quarta série. Acabou que nós mudamos novamente para outro lugar. Né? Nesse meio de tempo, quando eu iria para a quinta série. Quando nós mudamos para outro lugar, da mesma forma, tinha ônibus de novo para ir para a cidade. E eu falei para o meu pai, falei, não, eu vou continuar, porque a Lúcia vai continuar, então eu também vou. E aí fui, era já março, abril, já tinha começado, porque isso já era, a cidade já era Mirandópolis, na região de Araçatuba ali também. E nós chegamos lá, já era março, abril, ou seja, já tinha começado o ano letivo e tal, mas assim, era uma vontade tão grande que eu cheguei na escola e aí a diretora do pessoal falou, olha, mas já começaram as aulas, né? Daqui a pouco nós vamos ter provas. O que a gente pode fazer é dar uma prova de acordo com você for, né? Dependendo das notas, pode entrar ou não. Eu fui, fiz as provas. Os professores, eu lembro até hoje, eu tenho uma gratidão imensa, porque assim, eu não tinha livro, não tinha como comprar livro, não tinha nada. E os professores me emprestaram os livros deles. Eu lembro da professora de português, de ciência, de geografia, que me emprestaram os livros de professor para eu poder estudar, fazer as provas, conseguir tirar nota, que foi bastante para continuar. E aí, então, eu já não parei mais. Né? Aí terminei a quinta, fui para a sexta. Quase no início da oitava, eu vim para São José do Rio Preto, e foi uma outra situação, porque tinha uma família que vinha para São José do Rio Preto e precisava de uma babá para cuidar dos filhos. E eu pensei, falei, olha, é a minha oportunidade, né? É a oportunidade de realizar o meu sonho, porque o meu sonho, né, o que você perguntou aí, onde começou o propósito daquilo, o meu sonho era a faculdade. Era ali que eu via a oportunidade de mudar, né, de transformar aquela situação, aquela realidade toda. E então já estava terminando aí o ginásio e tal. Cheguei em São José do Rio Preto, consegui terminar a oitava série. Não tinha dinheiro para pagar a faculdade, naquela época era muito, muito difícil. Eu só consegui entrar na faculdade com 36 anos, mas continuei. Eu terminei o ensino médio com 23 e eu fui entrar na faculdade com 36 anos. Mas eu entrei. E eu tenho, assim, uma alegria imensa, uma gratidão. E quando eu olho para trás,
eu falo, meu Deus, eu já tinha um propósito de vida. Quando eu comecei a ler sobre propósito de vida, eu falei, eu já tinha. Eu trouxe comigo um propósito, né? Que era um sonho, né? O propósito, ele assim, ele pode começar do teu sonho, ele desperta, né? No teu sonho, aquela coisa que a gente quer muito fazer e que não adianta você falar assim, não, olha, não, mas não dá, é difícil, não tem. Por quê? Porque é algo que está dentro de nós. Né? Então, eu falo, não, eu vou, olha, mas precisa de dinheiro para isso. Tá bem. Então, o que eu posso fazer para ganhar o dinheiro? Eu fiz isso, né? Para pagar a faculdade, trabalhando como empregada, e assim foi, e consegui chegar. E no teu propósito estava a questão fortemente enraizada dos estudos, da educação. Eu falo que essa era a peça-chave. Porque a educação, hoje eu vejo isso, hoje como pedagoga, né, eu consegui, não só fiz, né, fiz a licenciatura em pedagogia, mas eu me especializei em psicopedagogia para trabalhar com crianças e jovens com dificuldades para aprender. Me especializei em gestão integrada, gestão integrada da qualidade, meio ambiente, saúde, segurança do trabalho, pensando nessa questão da escola, né, de como melhorar a qualidade mesmo da educação, o mestrado em ciências da educação e da formação, especialização em formação de adultos, sempre voltando para a educação, porque é o caminho, não tem outra coisa, o Salomão. Hoje eu falo da autoeducação, né? Porque não é só a educação, não é só o ensinar. Então, eu vou na escola e o professor recebo todo aquele conteúdo, aquelas informações que os professores trazem. Só que eu tenho que pegar aquilo e trabalhar comigo. Isso seja para criança, jovem, adulto. A criança não vamos cobrar tanto porque ela não tem muita consciência, né? Mas o jovem, o adulto, eu tenho que pegar aquelas informações, aquele conteúdo e trazer para a minha vida, e trazer para mim, olha, o que eu posso fazer com isso na minha vida, para que isso possa transformar a minha vida. E isso é autoeducação. Né? E fora que também eu vou buscar, o que mais que eu posso buscar para melhorar, não só assim a minha vida, mas o meio onde eu vivo. E isso eu vejo assim como o ponto principal da educação, né? É transformar a nossa vida e transformar o meio em que a gente vive, ajudar a transformar o meio em que a gente vive. E para quem está assistindo o podcast, como criar um propósito de vida? De repente a pessoa está um pouco perdida, não sabe o que fazer, para onde vai, aquele olhar para trás, né? Quem sou eu, de onde vim, para onde vou? Como criar esse propósito de vida? E ele não pode ser fixado em ganhar dinheiro apenas, né? Não, olha, essa é uma das coisas que eu aprendi. Aprendi não só por mim mesmo, também estudando, né? Lendo e buscando assim, tudo que eu podia sobre propósito de vida. Então, eu fui buscar isso em trabalhos científicos, né? De teses de doutoramento, de doutorados que existe, livros e assim por diante. O propósito de vida não é que ele fala assim, eu posso ganhar dinheiro com o meu propósito de vida? Pode, mas isso não é falar, para ficar fácil de entender, assim, um propósito de vida, ele não é um objetivo imediato, como, por exemplo, eu quero fazer isso para ganhar dinheiro. Isso não é. Né? O propósito de vida, eu falo que ele é a motivação para o objetivo. Então, por exemplo, eu quero comprar um carro. Isso não é propósito, isso é objetivo. Por que é que eu quero comprar um carro? Olha, porque eu quero, sei lá, dar uma melhor qualidade de vida para minha família, eu quero, sabe, melhorar a minha qualidade de vida para ir trabalhar, para estudar, ou para... Então, entendeu? É algo não, como eu dizia, não mensurável. Eu não posso colocar um valor monetário no meu propósito de vida. Eu posso ganhar dinheiro? Posso. Por exemplo, posso fazer um trabalho que está dentro do meu propósito e eu ser remunerada? Posso. Mas eu não é assim, olha, meu propósito é ganhar tanto por mês. Não, isso é objetivo. Porque é algo muito maior. Né? O propósito de vida, eu procuro desvincular muito da questão da religiosidade ou da religião, porque muitos livros estão ligados, o propósito com a questão da religião.
E não, o que o Khalil Gibran, por exemplo, fala é que a gente já nasce com ele. Né? Então, você perguntou como encontrar o meu propósito de vida, como identificar ou como criar. Por exemplo, a pessoa ela está meio perdida, meio não sabe que caminho tomar. Eu falo que é olhar para dentro. Não tem outro jeito. Porque o nosso propósito ele não está fora de nós, ele está dentro de nós. Então, eu falo assim, olha para o seu talento. O que você faz melhor? O que você faz bem, que você gosta, que te dá alegria. Sabe aquela coisa que quando você pensa assim, olha, amanhã eu vou acordar e vou levantar para fazer tal coisa, o teu dia se ilumina. Né? Eu falo que assim, graças a Deus, a maior parte do tempo, dos meus dias, eu falo que eu acordo com o coração cantando, literalmente, porque é muito bom. Não tem nada melhor no mundo do que a gente fazer aquilo que gosta. E independente de se eu ganho dinheiro com aquilo ou não, porque o dinheiro vem de qualquer jeito. Isso você vai ler, ver quando as pessoas falam, né? Ó, o universo conspira a favor, isso é real. Quando eu faço uma coisa que eu gosto e com a intenção, o propósito, né? Tem uma pesquisadora que chama Carolina Shinoda, ela fez um trabalho só com estudantes de administração, os estudantes universitários. E ela justamente perguntando sobre essa questão do propósito de vida. E eles falam que isso tinha que ter na escola, tinha que ensinar na escola para que eles pudessem aprender, se conhecer, saber o que eles querem para a vida. Né? Então, e ela diz que o propósito ele é algo intencional. E ele não muda. Então, hoje o meu propósito é, não sei, ajudar pessoas. Não, então amanhã já estou cansada disso, o meu propósito... Não. Se o meu propósito de vida, se aquilo que está dentro de mim é para ajudar pessoas, eu vou... Tem pessoas, vou pegar um exemplo aí, o Gandhi. Qual que era o propósito dele? Né? Era a libertação do povo, era viver com dignidade, dar dignidade de vida para o povo, né? Ou se pega a Madre Teresa, assim, mas eu falar, nunca você é uma Madre Teresa, é muito grande. Não, mas a gente vê pessoas no dia a dia. Pega no hospital uma pessoa que faz o trabalho que se entrega para o trabalho, independente de qual setor que ela está. Um médico, uma enfermeira, uma pessoa que faz limpeza. A gente vê isso, a gente vê pessoas que fazem limpeza cantando. Entendeu? Então, tem um livro que chama Ikigai, os 5 passos para você encontrar o seu propósito de vida. É fantástico. E ele conta, né, o autor conta de pessoas, né, japoneses, que o propósito dele é ver a alegria que as pessoas sentem quando comem a comida que ele faz. É muito interessante isso. Então, o propósito dele, ele faz com tanta alegria, com tanta vontade, só para ver a alegria das pessoas na hora que comem a comida. E assim por diante. Então, olha, como que eu encontro o meu propósito? Olha para dentro de si. Olha para dentro do teu coração. De repente, você já está fazendo, você já está vivendo o teu propósito e não percebeu. Se você faz o teu trabalho com alegria, com gratidão, com amor, se você faz o melhor que você pode, se independente se chova, faça sol, independente do que acontecer, você vai com aquele sentimento de, não, olha, essa é a minha tarefa, essa é a minha missão, como alguém fala, eu não misturo as duas coisas. Eu acho que missão é algo muito maior, eu não consigo nem dimensionar o que é uma missão. Mas fala, olha, se eu dou o melhor de mim, pronto, você já está fazendo. Mas esse é o meu trabalho. Não importa. Porque senão, a gente também precisa do dinheiro para viver. A gente só não precisa viver pelo dinheiro. Ele é importante na nossa vida. Quando eu coloquei no livro, eu lembro que teve uma pessoa que eu pedi para ler e ela veio me perguntar justamente isso. Né? Mas olha, então a gente não vai pensar no dinheiro? Eu falei, não, a gente pode pensar, claro, devemos, faz parte do mundo em que a gente vive, a gente só não pode viver pelo dinheiro. Ele não pode eu colocar como sendo assim a coisa mais importante da minha vida.
tem autores que dizem que se você passa a tua vida correndo atrás do dinheiro, se você começa a correr atrás para ganhar dinheiro, você vai passar a tua vida correndo atrás dele e ele fugindo de você. Então, é por aí. Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Sim. E o teu propósito de vida de trabalhar com a educação, de ser uma mediadora na educação para outras pessoas, te levou a Portugal. Como que foi essa história? Olha, eu falo que assim no livro, né, um livro que eu escrevo, que a vida da gente ela não é estática. E se você prestar atenção, não é, né? A gente até vai caminhando e vai fazendo algumas coisas, mas chega um momento em que a vida pede mudança. E se a gente não muda, se a gente não faz alguma coisa ali para mudar, aquilo começa a ficar difícil. E eu tinha muita preocupação, e eu tenho ainda, né, de me acomodar. De, sabe, viver aquela coisa no comodismo. Não, isso aqui tá bom, tá mais ou menos. Então, deixa do jeito que tá. Não, eu não quero uma vida mais ou menos. Eu quero viver, assim, viver bem, estar feliz onde eu estou. E quando eu terminei a licenciatura em pedagogia, eu fiz, no meu trabalho de conclusão de curso, eu estudei uma escola de Portugal, que era a Escola da Ponte. Porque naquela época, eu já estudei, era 2003, eu já estudei os projetos sociais, o trabalho por projetos, né? Aqui, assim, que pegava as crianças que ficavam, sabe, no período diverso da escola, trazia para que as crianças, os jovens não ficassem na rua. E, fora isso, a metodologia de projeto, como isso era trabalhado. E aquilo virou um sonho. Eu sempre quis ir para Portugal, conhecer a Escola da Ponte, e eu acho que eu trouxe isso comigo um pouco também. Então, passou. Quando eu estava já trabalhando aqui com jovens, né, e já quase 7 anos trabalhando com jovens, com pessoas com deficiência intelectual, que eu amo até hoje esse trabalho. Eu acho que assim, o que eu cresci, eu falo que eu mais aprendi ali do que ensinei qualquer coisa. Isso começou a surgir em mim, essa vontade, esse sonho de sair, sabe, de fazer, de continuar estudando. E chegou uma oportunidade que eu olhei, né, e eu encontrei lá em Portugal a faculdade que eu gostaria de ir. Mas antes, até isso começou em 2013, na verdade. Eu vinha isso desde 2013. Em 2013, eu tive a oportunidade de ir para Portugal participar de um congresso de educação. Fiz uma apresentação do trabalho que eu desenvolvia, né, não só eu, mas a equipe de professores, e com estudantes com deficiência intelectual. Apresentei um relato de experiência, e aquilo, então, assim, quando eu cheguei lá, falei, minha nossa, foi a primeira vez que eu saí, assim, do Brasil para ir para a Europa. Falei, minha nossa. E eu sentia como se eu já tivesse vivido lá. Sabe, um sentimento que aquilo não era desconhecido para mim? Não era. E eu falava, mas como assim? Bom, o que eu fiz? Aí voltei para cá, voltei para o meu trabalho. Quando foi em 2014, eu estava assim, ia tirar férias, e eu sempre gostava de ir para algum lugar diferente, porque aí eu já estava numa altura que, graças a Deus, tinha melhorado bem, né, com o trabalho. Eu já estava trabalhando numa escola, já tinha saído, tanto atendia como psicopedagoga, trabalhei durante 6, quase 7 anos atendendo como psicopedagoga, como já tinha saído do trabalho de empregada doméstica, trabalhei durante 22 anos e meio para estudar, quando eu vim para Rio Preto, para poder estudar, para concluir o ensino médio, para fazer faculdade, para tudo, né? Eu tenho, assim, uma gratidão imensa a essa família, a esse trabalho, que foi, assim, tudo que me ajudou para que eu pudesse chegar aqui, né? Para que eu pudesse ir adiante. Eu não tinha família aqui, eu não tinha onde viver. Eu tinha que encontrar um meio de poder viver aqui e trabalhar e me manter. E esse foi o meio, graças a Deus. Então, eu fui de férias para a Europa em 2014. 15 dias. A hora que eu pensei, gente, estou indo para Roma. Olha o que é a gente ter sonho e ter um propósito. Porque tudo isso fazia parte. Não era assim, olha, não, eu estou indo. Não, era algo que eu vinha trazendo comigo. E eu não ia só fazer turismo, não. Nunca foi só fazer turismo. Eu ia porque eu queria aprender, eu queria conhecer outras culturas, outras pessoas, ver como que aquelas pessoas viviam e assim por diante.
Passei pela Itália, pela França, é, um pedaço da Suíça, pela Espanha, um pedaço da Áustria, mas não passei por Portugal. Aí voltei, fiquei pensando, né? Falei, oh, meu Deus, e agora? Porque assim, as coisas começavam a mudar dentro de mim. Falava, parecia que aqui já não era o meu lugar. Eu queria, sabe assim, sei lá, acho que um pássaro que queria voar, queria bater asas, conhecer outros lugares. E aí, em janeiro, mais ou menos, de 2015, eu descobri essa universidade em Portugal, em Faro, e fui pesquisando, mestrado, e encontrei exatamente o que eu queria fazer, o que eu queria estudar, que era Ciências da Educação, voltado para a formação. E o curso chamava exatamente Ciências da Educação e da Formação. Aí eu falei, é esse. E pronto, Foi de Malicuia para fui de Portugal. Malicuia. Eu fui assim, de Malicuia, morrendo de medo, né? Porque eu pensava, eu sempre carreguei uma coisa comigo, que eu falava assim, se não der certo, eu volto. Eu acho que isso é maravilhoso, né? Porque tinha pessoas que perguntavam, mas se não der certo? Eu pensava, bom, eu tenho família aqui, né? Eu tenho para onde voltar. Se não der certo, eu volto e pronto, e volto e continuo trabalhando. E graças a Deus, na escola, tive assim um acolhimento muito grande quando falei que eu ia, né? Da direção, não, olha, as portas estão abertas, se você voltar e não sei o quê. E fui. Né? Mas eu já ia mesmo com essa intenção de conhecer outras culturas, de continuar estudando. E cheguei lá morrendo de medo, né? Assim, sozinha, num país completamente diferente, porque a gente fala assim, não, é igual, fala a mesma língua. Não é igual, cultura completamente diferente. A nossa língua, claro, a gente entende o que fala, mas muitas coisas mudam, né? Assim, o jeito de falar, os sotaques e tal. E eu fui para uma região onde o sotaque ainda era mais diferente ainda. E foi maravilhoso. Eu falo que se eu não tivesse ido, olha, outubro desse ano, agora dia 1 de outubro de 2024, completo 9 anos em Portugal. Eu falo que se eu não tivesse ido, eu acho que eu não teria crescido, me desenvolvido humanamente e em todos os sentidos. Eu acho que não daria uns 30, 40% do que eu me desenvolvi. Porque a gente aprende muito, muito. Eu aprendi, eu falo assim que principalmente isso eu já sabia, já tinha comigo, mas eu aprendi a entrar na casa do outro. Imagina, Salomão, eu acho que assim, quando eu vou para um outro país ou para uma outra cidade, é entrar na casa do outro. E quando eu entro na casa do outro, eu tenho que ter essa consciência, né? Que não é como eu quero. E eu falava, gente, eu estou aqui, às vezes eu me sentia assim mal, porque não era como eu quero, eu queria que as pessoas assim chegassem e conversassem. E não é. Aí eu falei, escuta, criatura, você sai da tua casa, vem para dentro da casa do outro e você quer ser o quê? Tratada como? E fui aprendendo assim. E aí eu comecei a, a, a me abrir mais, né, para entender, para aceitar, para conviver. Eu sempre, uma das coisas boas é que eu tenho muita facilidade para conviver com as pessoas. E assim e o tempo foi passando, concluí o mestrado e falava, meu Deus, e agora? E como é que eu vou voltar? Não pensava em voltar. Não, então eu vou ter que continuar estudando. Vou fazer um doutoramento. E fui para o Porto para fazer o doutoramento, porque eu falava, não, eu vou continuar aqui, eu tenho muito a aprender. E eu quero viver a minha casa, eu me sinto em casa aqui. E fui para o Porto e mudei mesmo. Aí, quando eu cheguei no Porto, eu dei conta que eu fui de mala e cuia, porque levei tudo, desfiz mala, desfiz tudo. E falei, olha, eu falo que eu converso muito com Deus. Falei, Senhor, é aqui, é minha casa agora, é aqui. Até enquanto o Senhor permitir, é aqui. E lá você dedica a pesquisa, ao estudo? Então eu estudo, então, assim, eu estudo de manhã, principalmente, eu amo escrever, né? E escrever, quem é escritor sabe disso, não tem dia, não tem hora. Então, às vezes eu acordo 2 horas da manhã, cheia de ideias, eu levanto e vou para o computador escrever. Eu faço um trabalho que eu adoro, e é um trabalho voluntário com um grupo, chama Grupo Mulheres do Brasil. Não sei se você conhece, é um grupo, ele tem no Brasil e já tem em vários países também,
que ele é um grupo, foi criado pela Luísa Helena Trajano e outras 40 mulheres, 40 e poucas mulheres, no sentido de ajudar mulheres a se empoderar, sabe? E isso é maravilhoso. E eu comecei, e esse grupo, ele tem um comitê, ele tem vários comitês, mas tem um que chama Comitê Vozes de São Paulo. Esse comitê convida mulheres para contar histórias de vida. E o meu trabalho é escrever o resumo das histórias de vida que as mulheres contam. Então, eu escrevo isso lá de Portugal, mando para elas aqui em São Paulo, e isso vai para um canal do YouTube do Grupo Mulheres do Brasil. Bacana. É muito lindo. E toda essa trajetória resultou nesse que é o seu segundo livro, né? O Poder de um Propósito. É possível mudar um destino? Na verdade... Seu segundo livro que vai ser lançado aqui em Rio Preto, no dia 15 de setembro, no Rio Preto Shopping. Sim. Na verdade, esse é o terceiro livro. Né? O primeiro é um livro infantil, que chama As Aventuras do Porquinho Rococó, foi lançado em 2007. Depois tem o História de Sucessos, Experiências e Valores Construídos na Concretização de um Projeto de Vida, que foi de 2010, que é esse, né, que você está falando. E esse, O Poder de um Propósito, né, que vai ser o lançamento agora em São José do Rio Preto. Aliás, ele vai ser o lançamento dia 14 na Bienal Internacional do Livro em São Paulo, dia 14 de setembro, e no dia 15, às 18 horas, no Rio Preto Shopping. Como foi a composição desse livro? Você contar a sua história e ajudar as pessoas a descobrir seu propósito. Como nasceu esse livro? Olha, esse livro, ele nasceu, eu acho que assim, de uma necessidade muito grande de escrever, uma vontade de levar adiante aquilo que eu fazia. Porque eu estava, como eu disse, né, estava em Portugal, estudando o doutoramento. Mas, assim, o projeto, quando a gente está com um projeto científico, e principalmente como estudante, a gente não escreve aquilo que quer, né? É muito aquilo que os orientadores falam, e eles foram, não, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Chegou uma hora que eu olhava para aquele projeto e falava, meu Deus, não sou eu, não é meu, não tem a minha cara. E eu falava, não, era uma necessidade muito grande de escrever, e eu olhava para toda essa trajetória, desde lá dos 8 anos, e eu falava, o que eu vou fazer com tudo isso? Eu preciso levar adiante, porque uma história de vida... e todos nós temos histórias de vidas maravilhosas, eu acho que é algo muito rico e muito grandioso, que é para inspirar, para ajudar outras pessoas. A tua história pode ajudar outras pessoas, a história de qualquer pessoa pode ajudar outras pessoas. E eu senti essa necessidade, além da necessidade de escrever. E um dia eu estava assim, tão cansada, estressada mesmo, de universidade, de tudo. O que eu fiz? Eu peguei uma agenda minha, e saí de casa caminhando, caminhei 1h e 40 minutos, cheguei num lugar que chama Jardim do Morro, que tem lá, a cidade do Porto está aqui, tem o Rio Douro aqui no meio, e desse lado está Vila Nova de Gaia, e tem um lugar maravilhoso que chama Jardim do Morro. E é um gramado muito grande, onde as pessoas, muita gente senta lá, para ouvir música, tem música direto, música ao vivo, e as pessoas sentam lá. Só que eu cheguei lá num sábado, era um sábado, início de outubro, aquele outono, início de outono delicioso. Era umas 2h da tarde. Sentei lá com uma agenda e uma caneta e comecei a escrever. Eu escrevi, eu acho que até eu não sei que hora da tarde, quando eu vi, o pessoal estava chegando para ver o pôr do sol. Aí, parei de escrever. E fui ver o pôr do sol. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a olhar para aquilo. E falei, minha nossa. E falei, isso tem que virar um livro. Isso era outubro. E passou. E quando foi? Em dezembro, final de dezembro, eu tinha um livro quase pronto. Eu escrevia assim, teve um dia, um sábado, que eu escrevi durante quase 8 horas, com um intervalo de 20 minutos no meio. Eu escrevi 4 horas, que eu não lembrava de beber água. E eu falava, minha nossa, e cada vez que eu olhava e lia o que eu tinha escrito, eu me encantava mais ainda, né? E quando eu percebi o que era que eu estava escrevendo, o que saía dali, né? Toda aquela história, eu olhei e falei, minha nossa, é o meu propósito de vida. Né? E tudo o que foi acontecendo, todas as conquistas, a entrar na faculdade, sair da faculdade, porque não é só entrar e sair, entrar na escola, trabalhar, tudo aquilo, eu estava ligado com a promessa que eu tinha feito lá atrás, com 8 anos de idade, que era de estudar, mas não era só estudar, era estudar
para ajudar a transformar a minha realidade e a realidade de outras pessoas. Era o meu sonho. E eu olhei e falei, e agora? Né? Quando foi chegando, eu falei, mas que nome? Aí eu olhei e falei, minha nossa, é um poder muito grande de um propósito. E eu falo que às vezes eu acho que eu sou meio que inspirada também. E a hora que eu vi, não, é o poder de... E aí saiu, é o poder de um propósito. E aí, porque é possível mudar um destino? Mas por quê? Eu falei, claro que é. Isso eu falava e eu respondia para mim mesma. Gente, mudar um destino não é mudar um destino, sair do Brasil, mudar para Portugal, sair dessa cidade e ir para aquela. Não. O primeiro destino que eu mudei, a primeira é de dentro para fora. Né? Quando eu chamo de destino, não é um lugar geográfico. É dentro da gente, é mudar o nosso interior. Porque aqui fora, né? E isso, a psicologia, a filosofia, tudo isso que a gente vê por aí fala isso, né? Que aqui, o que a gente vive aqui fora é um reflexo do que a gente vive aqui dentro. Se o meu interior está organizado, aqui fora vai ser organizado. Se está desorganizado, aqui vai ser mais ou menos igual. Então, o primeiro destino que eu mudei foi aqui dentro. Né? Um pouco daquela Maria Aparecida, às vezes até um pouquinho que eu chamo de topetuda, que não, eu quero isso. Eu era meio assim, né? Desde criança. O meu pai, que eu diga, não está mais aqui, que ele morreu em 2006, mas assim, hoje eu penso, falo, meu Deus, coitado do meu pai, né? Para aguentar. Mas ao mesmo tempo, se eu não fosse aquela pessoa assim, meio que, não sei, teimosa com aquilo que eu queria, não, eu vou estudar e eu vou estudar. E pronto. Só que esse pronto, eu me virava, eu ia em busca, eu nunca fiquei sentada. Não, olha, então, o senhor, vírgula, era eu mesmo. Tinha ajuda, muita ajuda. Porque quando a gente dá o primeiro passo, a ajuda vem. Foi a questão dos livros, dos professores e muitas outras coisas que foram acontecendo. Cada vez que eu dava um passo para uma coisa, vinha outra. Não, olha, vai em frente que o caminho é esse. Né? Eu ajudo, eu tive inúmeras pessoas que me ajudaram, muita ajuda no caminho. Mas para isso eu precisei mudar muito do que eu era aqui dentro. Aprender a olhar, aprender a ver isso, aprender a ser muito mais grata, né? Pela vida, pelas pessoas que faziam isso comigo, que me ajudavam. E assim por diante. Então acho que o primeiro destino que a gente muda é aqui dentro. E aí depois, mudar aqui fora não é tão difícil. Então, o lançamento de O Poder de um Propósito é possível mudar um destino. Acontece dia 14 na Bienal em São Paulo. Sim. E dia 15 no Rio Preto Shopping, às 19 horas. 18 horas. Às 18 horas no Rio Preto Shopping. Sim. Quem não puder ir e quiser conhecer, adquirir o livro, tem algum canal pela internet que é possível comprar? O meu Instagram, maria.aparecida.santos. É o meu Instagram. E tem também uma outra página do Facebook, que é uma história de sucessos, que é do meu outro livro. E lá também você pode chegar até esse livro aqui. O Poder de um Propósito. Para a gente poder encerrar. Com toda a sua história hoje, morando em Portugal hoje, estudando, com doutorado, vivendo na educação. Se você pudesse hoje falar com a Maria Aparecida, de 8 anos, no dia que ela recebeu a notícia que não ia continuar a escola, o que você falaria para ela? Olha, eu já parei para pensar nisso, né? Esse foi um dos trabalhos que eu fiz comigo, né? Daquela coisa da nossa criança interior. E eu falo para ela o seguinte: não se preocupe, tudo vem no tempo certo e você vai vencer, você vai conseguir. Porque a tua vontade está dentro de você. E é ela que vai te levar para onde você quer. E hoje você sabe que tem um propósito, né? O meu propósito hoje começou com você. Ele existe graças a você. Então, eu sou infinitamente grata a você por ter ido adiante e por não ter desistido. Então, não desista, porque a tua vontade te leva onde você desejar. Então, quem estiver em Rio Preto no dia 15 de setembro, 18 horas, Rio Preto Shopping, para dar um abraço na Cida. Vai ser um prazer imenso receber e dar um abraço e falar sobre o propósito de vida. Maravilha, Cida. Suas considerações finais. Olha, eu, primeiro de tudo, agradecer, Salomão, agradecer a você, agradecer ao Diário, a essa oportunidade linda, né, de estar aqui, contar a nossa história de vida. Eu acho que é sempre olhar um pouco mais para quem a gente é,
né? E é uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que acaba por, de uma forma ou de outra, inspirar outras pessoas, né? Muitas, e eu sei disso, né? Por experiência própria. Então, primeiro de tudo, agradecer muito a Deus, porque eu acredito que sem Ele eu não estaria aqui, não teria feito toda essa trajetória. E a gratidão mesmo, a tudo, a minha família, meu pai, a minha mãe e meus irmãos todos, né? E poder continuar com essa caminhada. Eu falo que eu não sei até quando, né? É impossível a gente saber até quando, mas no que depender de mim, eu quero sempre adiante e levar o meu propósito de vida adiante. Estar aqui agora é parte dele, né? Porque o meu propósito chegou um momento em que eu desenhei como aprender sempre, levar adiante aquilo que eu pudesse aprender para que outras pessoas também pudessem aprender. E esse é o meu desenho. Então, tudo para mim é aprendizado. As experiências mais difíceis que eu encontrei inúmeras, eu sempre procurei vê-las como um aprendizado e oportunidade de dar um salto a mais. E é isso. E eu quero continuar dessa forma até quando me for permitido. Muito obrigado. Que você consiga continuar levando esse propósito e ajudando as pessoas a encontrar o seu propósito. Sucesso, sucesso e sucesso. Obrigada, Salomão. E a você que acompanhou o Diário Talks, muito obrigado por sua companhia, um abraço e até a próxima.